Boa noite a todos que eu não vi, né? Hoje nós vamos falar um pouco desse tema, justiça das aflições. Para a gente entrar no tema, é importante a gente começar a decifrar o que é realmente justiça, o que é realmente aflição. Essa pergunta, né, sobre justiça, como pode definir a justiça, está no Livro dos Espíritos, questão 875, que Kardec pergunta justamente isso para a espiritualidade: qual a definição de justiça? E os Espíritos respondem: justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Justiça é simples assim, é o respeito que nós temos pelo outro e por nós. Nós não podemos esquecer que o próprio Jesus falou que a gente deveria amar o próximo como a nós mesmos. Então, todas as coisas decorrem disso. E nós fazermos a nós para conseguir fazer ao próximo. Porém, logo abaixo, Kardec pergunta, querendo aprofundar mais na questão, ele pergunta: qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? E a espiritualidade responde: o verdadeiro justo. Mas ele completa: a exemplo de Jesus, porquanto praticaria também o amor ao próximo e a caridade, sem os quais não há a verdadeira justiça. Porém, na terceira parte desse mesmo livro, do Livro dos Espíritos, que vai falar das leis morais, né, no capítulo 11, nós temos lei de justiça, porque todas as leis são assim: lei de adoração, lei natural, lei de liberdade. Mas essa em especial, ela vem justiça, amor e caridade. Então ela vem mostrando que a justiça só existe quando há nela o amor e a caridade envolvida. Às vezes a gente fala assim: eu fui justo. Mas se não tinha amor, não foi a verdadeira justiça. Se não tinha caridade, também não era a verdadeira justiça. Como que a gente explica isso? Porque a justiça verdadeira acontece quando há a união desses três elementos. É como se a gente estivesse batendo alguma coisa no liquidificador. Você pega: eu vou fazer um suco. Você coloca ali a laranja, você coloca a couve, você coloca o adoçante ou o açúcar e bate. Bate, 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 bate. Daí vai servir uma pessoa e a pessoa fala: não, eu quero que você coloque para mim só a laranja com açúcar. Eu não quero a couve. Tem jeito de desvincular a couve daquele suco, depois de batido, liquidificado? Não tem. Então, a justiça verdadeira, ela está sempre junto com amor e caridade, como se ela tivesse ali integrada os dois. Então, a gente tem que ter isso bem claro na nossa mente. Então, a verdadeira justiça é o respeito. Mas ela não existe se não tiver o amor e a caridade junto. E continuando, a gente decifrar esse título da palestra de hoje, a gente tem que saber o que é aflição. Se eu perguntar aqui: o que é aflição? Muitas pessoas vão falar: a dor que eu sinto, o momento emocional que eu vivo. Mas vamos à definição que eles dão para ela. Aflição é profundo sentimento moral produzido por uma circunstância penosa, estado de grande desalento, de profunda tristeza, de mágoa, de desgosto, inquietação, preocupação, ansiedade, angústia,
padecimento físico e tortura. Então, aflição é uma gama de coisas que nós temos na nossa vida diária. A dor física, a ansiedade, a tristeza, o ressentimento, a decepção, tudo isso está numa gama só. Porém, nós precisamos, aqui nesse ponto também, distinguir duas coisas importantes, que nós misturamos muito: dor e sofrimento, que não são coisas iguais. A dor é uma experiência sensitiva e emocional desagradável, associada ou semelhante a uma lesão do tecido. Então, a dor física em nossas vidas é um sinal de alerta. É um sinal de alerta da natureza. E na maioria das vezes, se não fosse ela, nós padeceríamos, sem saber o porquê. Ah, mas a dor que eu sinto, ela não é física, eu não cortei, não tem um órgão dolorido, não tem uma junta, né? Depois que a gente passa dos 60, né? Que faz creque, todo dia amanhece com uma dor, não tenho, mas eu tenho uma dor no peito. Você tem um sofrimento moral, então nós temos uma dor moral. Uma dor que atinge o nosso ser, é dor. Que atinge o nosso ser. Sofrimento é algo mais profundo, passional e afeta, né, a existência nossa como um todo. Ela nos prejudica como um todo. Ou seja, toda dor é necessária. Toda dor é necessária. É uma imposição da natureza. É uma posição assim, nós estamos aqui encarnados, nós sentimos dor. Faz parte desse processo. O sofrimento, ao contrário, é uma imposição que significa uma revolta, uma não aceitação da condição em que estamos vivendo. Seja ela de dor física, de dor moral, de uma perda, de uma separação, de uma aflição. Um exemplo que eu posso dar para vocês. 2 irmãos, eles eram muito unidos, se casaram. Porém, em um determinado período da vida, os 2 se separaram. Depois de 20 e tantos anos casados, os 2 se separaram. O irmão A, né, meses depois, estava refazendo a vida. Estava continuando a viver, estava saindo com os amigos, estava frequentando a sua igreja, estava trabalhando, estava procurando novas amizades. Ele sentiu uma dor da separação. Porque toda separação, por mais que a gente veja que o relacionamento não está bom, dói. Toda separação dói. Porém, esse estava sentindo dor. O irmão B, que separou no mesmo período, passado aquele mês, aquela quantidade exata de meses, se olhava para o irmão B, ele estava deprimido, ele estava triste, ele não saía de casa, ele estava desleixado com ele mesmo, não estava produzindo tão bem no trabalho. Que diferenciava o irmão A do irmão B? Os 2 sentiram a dor da separação. É que o irmão A teve a dor e aceitou, e superou, e ressignificou a vida dele. O irmão B entrou em sofrimento. O irmão B se revoltou. O irmão B não teve aceitação da situação. Então, ele ficou remoendo aquilo nele e se prejudicando. E assim é com todas as situações da nossa vida.
A dor da perda de um filho é igual para qualquer mãe, seja ela pobre, rica, a criança tenha 10 anos, 30. A perda de um filho sempre é uma dor. Porém, ela pode ser dor uma vida inteira, sem sofrimento. Mas tem pessoas que fazem da vida inteira um sofrimento por causa da perda. Viram a diferença? Não há uma aceitação, há uma revolta com Deus. Então, considera-se a dor e o sofrimento como um componente dinâmico, né, da nossa vida. E aí vem várias questões, né? Por que da dor? Quando a gente vai na questão 614, Kardec pergunta: a lei natural é a lei de Deus, a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Errei, ele não perguntou, a espiritualidade respondeu. Então, a dor faz parte da lei natural, certo? Ela faz parte da lei natural. Porém, nós só entramos na infelicidade, só temos essas dores maiores quando nós nos afastamos da lei de Deus. A lei de Deus está na nossa consciência. Né? O sofrimento não é uma via de evolução. A dor tem sim o objetivo do cajado, que Jesus tanto falou, o cajado do pastor. O que é a dor? A dor vem para nos mostrar que algo não está bem, que algo não está feito da forma como deveria ser feita. Então, se eu tenho uma dor de estômago, significa que eu não estou me alimentando adequadamente, ou que eu tenho um problema estomacal e eu tenho que ir e procurar sanar o problema. Mas se eu tenho uma dor emocional, se eu vivo num processo de ansiedade, significa que falta em mim fé. Significa que falta em mim confiança em Deus e confiança em mim mesmo. Então, ela está me mostrando que eu necessito superar essa problemática. Que eu tenho que ajudar a arrumar um mecanismo, seja uma terapia, seja um estudo que me alimente a alma, que me faça me conhecer melhor, seja o autoconhecimento sozinho em casa. Mas eu tenho que procurar algo que realmente me traga o alívio daquilo que eu estou passando. E Kardec, ele pega todo um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo mais bonito que tem no Evangelho, que é Bem-aventurados os aflitos, que é o capítulo 5, e dedica totalmente a falar da justiça, das aflições. Ele fala do suicídio, ele fala do bem e do mal, ele fala da dor é o remédio, ele fala de várias coisas. Mas nós pegamos primeiro uma parte que é muito... tem exatamente esse título, Justiça das Aflições, onde ele inicia o capítulo. E ele coloca que neste capítulo ele vai advertindo que o sofrer não é simplesmente sofrer, porque durante um grande período das nossas vidas nós acreditamos que quanto mais eu sofrer, mais eu vou ganhar o reino dos céus. Tanto que havia pessoas que praticavam o silício, que é a autoflagelação. Porque se ela sofresse, quanto mais ela sofresse, mais iria ser perdoado os erros dela, os enganos dela da vida, e ela estaria direcionada ao céu.
Então, a gente vê até hoje pessoas que disputam dor, principalmente pessoas idosas. Vê 2 pessoas, 3 pessoas idosas, 3 é melhor, né? Porque a disputa fica mais legal. Uma vira e fala assim, nossa, eu ando sentindo uma dor nas costas. Você não compreende o que é. A outra fala, isso é porque você não tem a dor no ciático que eu tenho. A dor do meu ciático é uma coisa impressionante. A outra fala, mas é porque você não tem cólica renal. Eu tenho cólica renal todo mês. Então, há uma disputa, e isso está no inconsciente. Há uma disputa entre as pessoas de qual dor é maior. Até conversa entre homens e mulheres, e o homem reclama de uma dor, e a mulher vira e fala, porque você nunca teve um parto. A dor do parto é que é dor. Então, inconscientemente, há em nós essa disputa de quem sofre mais. E o que Kardec coloca, que a espiritualidade nos mostra, é que não é o sofrer, é o bem sofrer. Como que eu enfrento o meu sofrimento? Como que eu encaro as minhas dificuldades? Como que eu encaro a minha dor? As minhas limitações, que aí pega mais. Porque quando nós temos que encarar as nossas limitações, é mais difícil. A gente pega uma pessoa, por exemplo, que de repente fica impossibilitada de sair sozinha na rua, para ela aquilo é um martírio. Mas nós temos que aceitar sem sofrimento. A dor vai existir, mas sem sofrimento. Porém, nessa caminhada das aflições, nós temos, e a espiritualidade nos mostra isso, que tem 2 causas dos nossos sofrimentos. Uma, como está lá no Evangelho, né, é da vida presente. São as causas aonde a fonte das nossas dores estão aqui, nessa vida agora, apesar da gente achar que não, que é o obsessor, que isso é karma, isso é outra pessoa que está... Não, é agora, é aqui. E de vidas passadas. Então, são as 2 as causas, a origem dos nossos males, né? E ele faz uma análise muito interessante sobre essas dores. A espiritualidade, Kardec coloca lá, para clarear as nossas ideias. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantas pessoas caem pela sua própria culpa? Quantas pessoas, né, veem uma família desfeita, porque ela, por prazer de encontrar uma pessoa diferente, por saciar os seus desejos físicos, não procurou outro parceiro, não magoou a família, não desrespeitou, aí entra, não desrespeitou o parceiro, não desrespeitou o compromisso. Se eu desrespeito, eu estou infringindo o quê? A justiça, não foi isso que nós falamos no início? Eu estou infringindo a justiça. Consequentemente, isso vai ter uma causa, uma aflição que eu vou colher. Essa é a justiça da aflição. Tudo que eu faço, eu vou ter que responder por ele. Se justiça é respeito, eu desrespeitei, eu vou ter um compromisso com alguma coisa. Quantas são vítimas de sua imprevidência, do seu orgulho e da sua ambição? Quantas pessoas por ambição, não traem amigos, não desprezam a família, não ajudam o próximo. Ah, não, eu não vou ajudar não, eu tenho que guardar isso. E às vezes a gente fala assim, isso é coisa de gente rica, né? Não, gente, isso é coisa de todo mundo. Porque nós temos o exemplo do óbolo da viúva.
Nós temos o exemplo do óbolo da viúva. Não é a quantidade, não é o que nós damos em volume. Eu sou uma pessoa que vou no centro, eu trabalho 10 dias por mês lá no centro. Eu faço não sei quantas horas. Mas se eu venho sem amor, se eu venho sem um espírito de caridade, de ajuda ao próximo, da satisfação de ver alguém feliz, não valeu de nada. Mas aquele que ajudou 1 hora só, era 1 hora que ele tinha. E ele veio com amor, ele veio se dando plenamente àquela situação, amparando, rindo de canto a canto, feliz. Saiu daqui assim, gratificado. Ele fez mais do que o que trabalhou muitas horas com insatisfação, com desamor. Quantos se arruinaram por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder ou por não terem sabido limitar os seus desejos? E aí a gente entra até naquelas questões que foram respondidas anteriormente. Do alcoolismo. Quantos aí estão amputando pernas porque eram diabéticos e abusaram do açúcar, não se cuidaram, não se preservaram de uma doença que é tão silenciosa. E depois falam, eu sofro porque Deus tirou isso de mim. Não, não foi Deus, foi a sua falta de respeito com o seu corpo que te levou a isso. Quantas uniões desgraçadas porque resultaram de um cálculo de interesse ou vaidade e nas quais o coração não tomou parte alguma. Quantas pessoas se envolvem com a outra, se casam. Casar aqui, gente, compreende-se, relação estável, foram morar juntas, o que for. Mas estão numa união por interesse financeiro, por interesse social, pela beleza da pessoa. Coisas que passam. Coisas que passam. Não existe amor, porque quando existe amor, tudo é superado. Tudo pode ser superado. Quantas disserções e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade? Nos falta, às vezes, uma paciência, uma compreensão, principalmente agora no final de ano, hein, gente? Reúne família, a gente tem que ter muito isso aqui. Moderação e compreensão pelo que o outro fala, pelo que o outro faz, para não envolver a família em conturbação. Vai aquela cunhada que eu não gosto, aquele cunhado que eu não gosto, vai aquele sogro que eu não me dou bem. É um momento de tolerância, é um momento de jogar amor na relação familiar e aceitar o outro como ele está. Não é ser conivente, mas aceitar como ele está. Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todos os gêneros? Isso nós já comentamos, Agora, quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhe combateram desde o princípio as más tendências? Hoje se dá tudo. Eu vejo pais fazendo sacrifício e dando celular caro para a criança de 7, 8 anos. Não deveriam nem estar recebendo celular. Mas o pai faz o sacrifício como se isso fosse importante. Meu filho tem que ter. Meu filho tem que fazer. Meu filho não pode sujeitar isso. Meu filho... E a hora que cresce, o filho está acostumado a ter tudo. E daí ele começa a agir de forma a se saciar. Porque a vida inteira foi alimentado com o prazer imediato.
Daí ele se torna um adolescente, se torna um adulto, não tem condição de manter os prazeres que ele quer, ele então vai para um caminho que não deveria ir, porque ele está à procura de saciedade das suas tentações. E os pais reclamam, e os pais se sentem infelizes. Mas aqui eu faço uma ressalva. Tem muitos filhos que chegam no ponto que eu estou falando e que os pais deram o melhor de si. E se os pais não tiverem dado o melhor de si, hoje eles estariam piores. Vamos colocar as coisas no devido lugar. Nós temos que fazer análise da nossa consciência, dos nossos procedimentos. Então, se eu dei o melhor de mim, se eu fiz o melhor que eu pude, se eu consegui mostrar valores, eu não tenho que me responsabilizar. A gente tem que pensar bem em tudo isso, né? Que todos os que têm coração ferido pelas vicissitudes e as decepções da vida, interroguem-se friamente sobre a sua própria consciência. Que remontem passo a passo a fonte dos males que os aflige e verão que na maioria das vezes não podem dizer: se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, não estaria nessa situação. Na grande maioria das vezes, a gente remonta e fala: oh, se eu tivesse ficado calada, se eu tivesse tido um pouco mais de paciência, se eu tivesse dado um pouco mais de amor e compreensão, se eu não tivesse abusado tanto da alimentação, as coisas seriam melhores hoje. Então, várias coisas que nós trazemos são consequências desta vida, não é de vida passada. A carga que nós trazemos de compromisso, ela é pequena. A maioria das nossas problemáticas são criações atuais nossas, pelas nossas imprevidências. Mas, se há males nessa vida cuja causa primária é o próprio homem, existe também causas que nós não encontramos justificativa em nós. Como é o caso dos pais que deram tudo para o filho, no sentido de moral, de limite, de amparo, de estar junto, de estudo. Tudo, o melhor que ele podia dar, ele deu. E o filho tem uma conduta totalmente irregular, totalmente decepcionante para o pai. É porque essas causas estão em outras vidas. Então, e aqui a gente pega uma série de exemplos também, que a gente poderia falar, né, que fogem ao nosso controle, né, a perda de um ente querido, a perda de um ente amado, que muitas vezes é o nosso amparo, às vezes nem é um amparo material, mas é um amparo emocional. E há essa perda, e nós vivemos com essa dor, e ela está em outra vida. E muitas pessoas se perguntam: por que Deus permitiu que eu passasse por isso? E a pergunta deveria ser: para que, Deus, você permite que eu passe por isso? O que você quer me dizer com isso? E ainda, né? Além disso, a gente tem que parar e pensar: quantas vezes, quando Ele estava ao nosso lado, a pessoa que nós perdemos, que nós amamos tanto, estava ao nosso lado e nós falando: eu daria a vida por você. E às vezes até na hora da despedida, a pessoa fala: eu teria dado a vida por ele. Será que não deu?
Será que lá no mundo espiritual, quando aceitamos vir com esse ser que nós amamos tanto, nós não nos comprometemos com ele? Ele falou, eu preciso passar por essa prova, eu preciso passar por essa experiência. E nós falamos, eu te ajudo, eu vou com você, eu dou minha vida por você. Chegando lá, você pode seguir o seu caminho. Você vai se afastar de mim, mas eu dou a vida por você, por amor. Eu vou aguentar ir até o fim, depois sozinho, por amor a você. E muitas vezes a gente não pensa nisso. A gente pensa que está sendo castigado. E está se cumprindo um desejo amoroso nosso. Eu dou a vida por você. Quantas crianças, quantas mães choram, uma criança prematura que desencarna, um aborto natural que acontece, uma criança pequena que vai embora, volta para o mundo espiritual, e ela entra em sofrimento, esquecida. Ela tem que parar e pensar, eu fiz isso por amor a ele, eu falei que ele podia passar pela prova que ele necessitava, que eu aguentaria, que eu ficaria e cumpriria a minha etapa mesmo sem ele. Eu fiz por amor. Nós temos que dar mais valor a isso, né? Tem os acidentes que nenhuma previsão poderia impedir, os reveses da fortuna, que muitas vezes nós perdemos tudo e causa dor, sim. Vai falar que o pessoal do Rio Grande do Sul não sofreu, não sentiu dor? Com a enchente carregando tudo, e eles ficando só com a roupa do corpo. Deu dor. Eles perderam as memórias, as mensagens, as cartas, as fotos, o carro, a roupa, a casa. Eles perderam tudo. E muitos perderam até entes amados. Que são os flagelos naturais que nos atingem. Como também os flagelos naturais que atingem as pessoas ao nascer. Nasce com uma debilidade, uma deficiência mental, um transtorno, uma síndrome, a falta de um membro, um defeito congênito. Dói muito, mas são consequências de uma justiça que nós não praticamos lá atrás. Houve um desrespeito lá atrás. E daí vocês podem perguntar, mas por que Deus permite isso? Não seria mais fácil todo mundo viver feliz? Não, não seria. Porque as nossas leis, a nossa justiça, ela ainda é uma lei punitiva e vingativa. Porque eu quero a justiça, porque ele tem que pagar. A lei de Deus não. A lei de Deus é de amor. É uma lei educativa. Meu filho, você desrespeitou isso. Então agora você tem que ir desta forma. Meu filho, você desrespeitou a inteligência que eu te dei. Faltou respeito. Então a pessoa vira e fala assim, eu volto com uma deficiência intelectual para poder aprender a valorizar a capacidade que eu desrespeitei. Eu volto sem poder andar porque eu usei mal as minhas pernas. Com ela eu me desrespeitei o próximo. Então eu volto sem elas para aprender a valorizar ter as pernas, a usá-las de uma forma eficiente, de uma forma amorosa, porque Deus nunca castiga, mas também não deixa nada foge à lei dele, nada foge. Aquele que sofre está sendo submetido à expiação do seu próprio passado, ou do seu presente.
né? Porque o primeiro juiz, a gente acha que vai chegar no mundo espiritual, vai ter um juiz lá que vai nos falar assim: olha, você errou nisso, 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 você tem que pagar isso, isso. Não é assim. Deus nos dá um primeiro juiz, chamado dor. É ela que faz com que a gente pare e desperte a consciência adormecida. A má utilização do dinheiro em uma vida nos faz nascer na miséria na outra vida, passando dificuldades, para que a gente aprenda a bem utilizar o dinheiro. E muitas vezes com dinheiro a gente desrespeita o próximo. Então você vai numa condição que você vai ter que... E além desse aprendizado, depois a gente tem que retornar para ressarcir aquele que nós prejudicamos. Porque é arrependimento, né? A gente passa pelo processo de arrependimento, depois a gente passa pelo processo de não é reparação, a gente passa pelo processo das aflições que a gente vai ter que experimentar para poder saber como que é, sentir na própria pele, e depois a gente vai vir reparar. A gente vai ter que vir e reparar. Então, se nós já descobrirmos agora que estamos cometendo alguma falha, ou que cometemos alguma falha, comecem a reparar. É conscientização, arrependimento, reparação. Né? Então, a dor, ela tem esse alerta. Né? E as atribulações da vida podem ser impostas? Não, nunca são impostas. Porém, a gente vai ter espíritos que vão ter a imposição de uma reencarnação. São aqueles espíritos endurecidos, inferiores, que não conseguem ainda ter o discernimento para escolher as próprias etapas da próxima reencarnação. Então, tem uma equipe que vai... O benfeitor dele, aquele que vai se responsabilizar pela reencarnação, vai toda uma equipe de espíritos superiores e vão planejar. Olha, o que é igual a gente planeja para um filho. O que é melhor para o meu filho? Eu acho melhor ele estudar naquela escola, porque tem aquele professor, porque vai aprender isso, isso e isso. Então, eles fazem esse replanejamento. E daí a pessoa vem. Mas tem também aqueles que já estão mais esclarecidos, que eu acredito que é grande parte dos que estão aqui. Já estão mais esclarecidos. Esses escolhem. Eles escolhem e falam: eu aceito passar por isso, eu desejo passar por isso. E muitas vezes a espiritualidade fala: meu filho, menos. Isso aí está demais. Diminui o peso. E a gente vem e chega aqui, a gente fica se lamentando: ah, isso é demais para mim. E olha que eles diminuíram a carga que a gente gostaria de trazer. O sofrimento, ele é inerente ao estado de imperfeição do espírito. Quanto mais imperfeito, mais sofrimento ele se sujeita. Mais ele se penaliza, mais ele se revolta. Quanto mais evoluído, mais ele aceita. Quanto mais instruído, mais ele compreende e aceita a vida como ela vem para ele. A vida como ela vem para nós. Às vezes eu me pergunto, a gente fala tantos políticos, né? Ah, político corrupto, 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 corrupto. Por que nós estamos aqui então? Por que Deus nos plantou nesse planeta? Por que nós escolhemos nascer aqui? Ou por que fomos trazidos a nascer aqui? Será que nós não temos que observar isso e corrigir isso em nós? Será que a gente fala que brasileiro gosta de levar vantagem, né? Será que não é por isso? Há um motivo. E isso a gente tem que perguntar a si mesmo e responder individualmente, né? Sobre isso. Tem alguma pergunta, gente?
Tem alguma dúvida sobre as aflições? Sobre essa justiça? Então eu vou encerrar com uma lição de Emmanuel, que chama Nos Momentos Graves. Diante de alguma desilusão que te impulsione a perder o incentivo para o trabalho, diante da incerteza que te visite apontando-te as tentações e riscos que te ameacem, diante de mudanças imprevistas que te obriguem a pensar e a deliberar, sem a escora de afetos com os quais já não contas, diante da crítica destrutiva que te induza a desistir e cooperar na oficina do bem, diante de seres queridos que te deixem a sós, sem comiseração, por tua sede e necessidade de companhia, diante de palavras impensadas, partidas de pessoas estimáveis que te façam mergulhar no poço da amargura, diante do corpo doente e abatido, que te lance o pensamento no deserto da tristeza e da insegurança, quando a morte reduzir ao silêncio a voz daqueles que te fazem queridos, quando qualquer sofrimento te abale, os recessos da alma, entrega-te à fé, refugia-te em Deus, pensa em Deus, confia em Deus e espera por Deus, porque acima de todas as tempestades e quedas, tribulações e desenganos, Deus te sustentará. Porque nós podemos não estar com Deus amanhã, ou não estivemos ontem, ou não estaremos daqui a pouco, mas Deus sempre está conosco. É questão de sintonia. Então, em qualquer sofrimento, em qualquer desilusão, em qualquer dor, lembre-se sempre, Deus está conosco. Desejo a todos uma boa noite e que Jesus nos ampare.